A revelação e a unidade de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série sobre 15 teses a respeito da revelação divina, a partir do livro Deus, Revelação e Autoridade, de Carl Henry, ok? Agora nós estamos lendo a quarta tese, que diz o seguinte: a própria existência da manifestação de um Deus vivo assevera a unidade integral da revelação divina. E aqui o nosso amigo Carl Henry, ele vai começar a falar sobre as implicações da ideia de que Deus é um para a questão da revelação. Se Deus é um, ele não pode ter revelações contraditórias. Nesse ponto, existem inúmeras polêmicas a respeito, por que considerar a Bíblia a revelação de Deus e não tantas outras revelações por aí. E uma das questões tem que ver um pouco com, uma das respostas para isso tem que ver um pouco com isso. Porque, por exemplo, a Bíblia prega algumas coisas que outras supostas revelações pregam de maneira diferente. Então, como lidar com isso? Então, alguém tem que estar certo, alguém tem que estar errado. Aí, claro, dentro de um amplo contexto em relação, especialmente eu creio que a ressurreição de Cristo, acho que é o ponto focal de todas as questões. Os cristãos entendem, né, que existe um selo divino sobre a pessoa de Jesus Cristo, que vem à existência dentro desse contexto judaico e trabalha todas essas questões dentro desse contexto judaico, levando a revelação judaica como palavra de Deus. Então, dentro desse contexto como um todo, os cristãos entendem que a revelação bíblica judaico-cristã está acima das demais revelações. Então um Deus é uma revelação. Entretanto, a gente também tem que lembrar que Deus falou às pessoas, fora dos limites de Israel e da igreja cristã. E tudo que Deus falou poderia ser colocado como revelação divina. Então, por exemplo, sempre onde houver verdade em qualquer lugar que seja como fruto de revelação, esta é revelação divina. Então, por exemplo, em nenhum momento Deus vai revelar uma coisa lá para Israel e outra coisa para outros povos. Por exemplo, para Israel Deus revela, amem uns aos outros. Para outros povos Deus vai lá e diz, não, eu quero que vocês se matem, se odeiem e tal. Não, porque Deus é um, a revelação é uma. Claro, a revelação de que Deus quer que as pessoas se amem não chega a todo mundo através da Bíblia cristã ou judaica. Beleza, verdade. Entretanto, que Deus quer que todas as pessoas se amem e etc. é fato, e que Deus pode ajudar as pessoas fora do mundo cristão e em outros tempos a amarem umas às outras e coisas desse tipo, é óbvio, e Deus através disso se revela às pessoas, tá? Então, isso é importante da gente entender. Então, existe um Deus, uma revelação, tá? Ainda que o conteúdo do que Deus revela para um e para outro, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não seja sempre absolutamente idêntico, tá? Mas Deus não pode se contradizer no ponto de revelar que ele quer uma coisa para um, outra coisa para outro, e não ter mínima coerência interna. Porque se Deus é um, a revelação é uma. Acho que esse é o ponto principal aqui. Aí o Carl Henry escreve o seguinte: as religiões politeístas colocam uma divindade contra a outra. O pressuposto da existência de vários deuses disputando entre si impossibilita qualquer noção de uma revelação divina unificada. Então, vamos imaginar que a verdade não fosse que existe um só Deus, mas que existem vários deuses. Em existindo vários deuses, as histórias poderiam ser contadas das perspectivas desses deuses diferentes. Concorda comigo? Então, por exemplo, dois deuses entraram em guerra, um matou o outro, ou um machucou o outro, um venceu o outro. A história vai ser contada de forma diferente da perspectiva do Deus que conta. Por exemplo, aquele que apanhou vai dizer: aconteceu uma terrível injustiça e eu sofri uma batalha e o diabo. O outro Deus que ganhou vai contar a história: houve uma maravilhosa vitória porque Deus estava do meu lado, enfim, né, sei lá. Coisas desse tipo assim. A partir do momento que existem deuses em conflito, a revelação se torna conflitante em torno das questões de uma forma geral, certo? Então, por exemplo, um Deus diz que a chuva é uma bênção dele. Eu sou o Deus da chuva, olha, a chuva é uma bênção.
Aí o Deus do Sol diz que a chuva é uma maldição, porque aí vem as nuvens e tapam o sol e inunda tudo e molha tudo, é uma maldição. Percebe que aí já tem duas revelações, um vai dizer que a chuva é boa, outro vai dizer que a chuva é má. No final das contas, as duas não podem ser verdadeiras. Então, em função da ideia de que existe um só Deus, uma só revelação. Se tivesse um monte de Deus, teria um monte de revelação, e aí as revelações seriam contraditórias. É tipo os seres humanos, né? Cada um tem uma verdade, a minha verdade entra em conflito com a sua, então, na verdade, no final acaba que alguém não tem verdade, porque acredita o contrário do que o outro acredita, tá bom? Então, vamos continuar. É bem provável que o sentido do Shema hebraico, que é a passagem que diz que o Senhor Deus é um, é que o eterno não pode ser dividido em múltiplas divindades. Desde o início, o Deus das Escrituras, que revela a si mesmo, se destaca como o Criador e Senhor de todas as coisas. O Deus que se torna conhecido por meio da revelação é o único Deus soberano. Elias sabia que a questão no Monte Carmelo entre Deus ou Baal era entre Deus ou Baal e não Deus e Baal. A Bíblia relaciona toda a história a um único Deus. Então o ponto é o seguinte, ou Deus era Deus ou Baal era Deus. Em se demonstrando que o Senhor é Deus, Baal não é Deus, porque é um, não pode ser dois. O Senhor é Deus e Baal é Deus e todo mundo é Deus e viva esse politeísmo e enoteísmo e etc. por aí. Não. A visão bíblica é que só há um Deus e não há outro que possa ser comparado com ele, que possa ser igualado com ele, porque ele é único, ok? E aqui não é nenhuma polêmica em relação à doutrina da Trindade, viu? A doutrina da Trindade é que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e é um. Entenda como puder, mas esta é a doutrina, não é que é três deuses, é um Deus só, ok? Ainda que se manifeste em uma pluralidade de três pessoas, e aí podemos discutir profundamente depois esta questão. Já fiz vários vídeos a respeito desse assunto, mas são sempre um assunto legal de dar um alerta, porque sempre tem uns hereges antitrinitarianos por aí, né, pessoal? Então vamos lá, continuando. Na carta aos Romanos, o apóstolo ressalta justamente isso. Será que Deus é somente dos judeus? É também dos gentios, visto que Deus é um só. Porque se só tem um Deus, Deus é Deus de todo mundo, de tudo, né? Não pode ter um Deus do gentio, um Deus do judeu, um Deus do adventista, um Deus do fulano de tal. Não, Deus é um só e é Deus de todos. Romanos 3, versos 29 e 30. Somente o fato de que o único Deus soberano, Criador e Senhor de todas as coisas, está no centro da manifestação divina, garante uma revelação divina unificada. Embora essa revelação aguarde sua consumação no futuro, o conhecimento em parte dado aos profetas e apóstolos, não obstante, é coerente e confiável, ainda que seja incompleto. O ponto crucial da revelação dos últimos tempos confirmará todas as manifestações passadas e presentes de Deus. A revelação de um único Deus soberano assevera a unidade integral da manifestação de Deus. E aí, já que a gente tem um só Deus, a revelação é uma só, e ainda que a revelação tenha sido dada em parte, de forma incompleta, a profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento, ainda assim a gente pode confiar nestas revelações, porque essa é uma revelação que forma um todo, que é a revelação divina unificada. Inclusive, dentro desse ponto, é muito incoerente que os cristãos tentem fazer uma dicotomia radical entre Antigo e Novo Testamento e criar aquele tipo de coisa assim de que, por exemplo, o Antigo Testamento não é palavra de Deus e o Novo Testamento é. E aí como é que você lida com o fato de que o Novo Testamento é construído tendo por base o Antigo Testamento? Isso não quer dizer que tudo que o Antigo Testamento diz deva ser seguido, nem mesmo tudo que o Novo Testamento deve ser seguido. Existem contextos culturais e etc. Naturalmente é uma discussão complexa, mas existem esses contextos que tornam algumas questões no Antigo e no Novo Testamento já preclusas em relação à sociedade e ao momento atual, ainda que definir o que faz parte disso ou não é uma extrema polêmica. Mas ainda assim a revelação é de Deus e é unificada e é uma porque Deus é um. De maneira que o fato de Deus ser um é aquilo que assevera e assegura, né, a integridade da manifestação de Deus como revelação.
Deus é um, a sua revelação é uma, ok? Isso é bastante importante.